Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto denominado recalcitrar contra os aguilhões. Um tema cujo texto base se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Esse tema é pouco falado nos púlpitos evangélicos, nas igrejas atuais, mas é um tema de suma importância para a vida cristã. Para falarmos a esse respeito, precisamos definir as palavras recalcitrar e a palavra aguilhões. A palavra recalcitrar, ela tem como significado teimar, contestar, perseverar, resistir, responder, teimar, contestar, insubordinar, ou seja, há uma gama de palavras que confere o termo recalcitrar. Por sua vez, a palavra aguilhões, ela significa um objeto que é uma espécie de ferro, de ferrão, um espeto, vamos assim dizer, que pode ser de ferro ou de bronze, né? E é usado pelos carroceiros para guiar os bois ou para discipliná-los. No sentido figurado, os aguilhões pode ser considerado um estímulo. Como, por exemplo, podemos citar: a glória é um poderoso aguilhão. Sim. Logo, a gente pode considerar a frase recalcitrar contra os aguilhões como sendo resistir ou se insubordinar à palavra de Deus. Então, isso nos leva a dizer que a palavra de Deus ela é o nosso guia, um guia para uma vida reta, um guia para nós dirigirmos a nós mesmos. Quando Cristo Jesus falou para Saulo, até ali ele era Saulo ainda, falando: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, foi uma época em que Paulo, ou Saulo, ainda perseguia os cristãos, e ele estava indo para Damasco com essa intenção de prender os adeptos do caminho, o caminho que é o cristianismo. Então ele queria prender essas pessoas e levá-las até Jerusalém para serem julgadas e possivelmente mortas. Nós sabemos que Saulo era um ferrenho perseguidor dos cristãos. Todos aqueles que eram simpatizantes de Cristo Jesus eram inimigos de Saulo. E esse mesmo Saulo é aquele que estava presente na morte de Estevão, quando ele foi apedrejado.
Saulo, um judeu de nascimento, fariseu por zelo, cidadão romano orgulhoso, de coração íntegro e destacado junto ao profeta Gamaliel. Então Paulo é um dedicado perseguidor da Igreja de Cristo, por ele achar estranho estar prestando serviço para Deus. Então olha bem, nessa época, todo judeu que perseguia a igreja, os cristãos, eles se achavam corretos, achavam que estavam fazendo a coisa certa, que estavam prestando um serviço a Deus. Não é diferente nos nossos dias. Nós temos algumas seitas hoje, isso nós vemos todo dia na TV, as pessoas perseguindo os cristãos, tentando colocar boca abaixo a sua religiosidade. Então não é diferente dos nossos dias, não. Esse Saulo era como se fosse um boi bravo. Ele lutava com todas as forças contra algo que ele achava que era uma heresia. Mas veja como Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e Deus faz as coisas na hora certa. Quando chegou a hora certa, o lugar certo, prostrado em terra, Saulo ouviu uma voz. E essa voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz era de Cristo Jesus. Uma voz que dizia que ele, Saulo, estava lutando contra algo mais forte do que ele e nada iria conseguir e não prejudicar pessoas, mas ele se feria a si mesmo. Ou seja, Paulo estava lutando com algo mais forte do que ele. Ele nada iria conseguir. Ele somente iria conseguir prejudicar algumas pessoas e ferir a si mesmo. Porque ele estava traindo sobre ele a ira de Deus, uma ira sobre a sua vida. Saulo recebeu essas palavras e ele se tornou um dos maiores evangelistas citados na Bíblia Sagrada. Sua vida foi transformada nesse encontro com Cristo. E transformou de Saulo para Paulo, de perseguidor a perseguido, de fariseu a cristão, de uma velha criatura para uma nova criatura, das tradições judaicas para uma novidade de vida, alicerçada em Cristo Jesus, o Messias, enviado pelo Deus Todo-Poderoso
para salvar a humanidade. Como eu já falei, não é diferente nos dias atuais. A face da Terra hoje é povoada por dois tipos de pessoas: crentes e incrédulos. Isso quer dizer, ou são pessoas novas criaturas, ou são pessoas que continuam velhas criaturas. Ou somos pessoas vivendo em novidade de vida, ou somos opositores a Deus, vivendo em pecado segundo aquilo que o mundo oferece. Infelizmente, irmãos, o mundo está cheio de Saulos. Pessoas que emprestam sua boca, suas mãos, seus pés, seus olhos, sua mente ao inimigo. E o pior é que estão achando que estão fazendo a obra de Deus em nome de Deus. Uma coisa é certa: não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. É certo. Ou é de Deus ou é do diabo. Não tem outra posição que você pode assumir. Para o verdadeiro cristão, a Bíblia deve ser uma verdade absoluta. Se ela condena, é pecado. E se é pecado, devemos rejeitar. Muito embora o mundo à nossa volta diga o contrário. Das palavras de Cristo dessa noite, nós aprendemos 3 verdades. A obediência traz alívio, a teimosia traz sofrimento, e a terceira: não existe meio cristão. A obediência traz alívio, é verdade. Cristo Jesus nos diz que opor-se à palavra de Deus é como dar murro em ponta de faca. Isto é, ninguém vai ser bem-sucedido se recalcitrar os aguilhões. Os aguilhões de Deus. Olha o que está escrito na palavra: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. Ou seja, a lei não vai ser mudada. Tudo vai ser cumprido. Qualquer, pois, violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto,
Se obedecemos a Deus, somos abençoados. Mas quando desobedecemos, atraímos sobre nós maldições. Grande parte dos seres humanos tem feito escolhas erradas. Escolhas que nada servem para suas vidas, pois estão mais propensas a fazer o que lhe agrada do que obedecer. Mesmo que a obediência não seja algo forte do ser humano, e termos o livre-arbítrio para escolhermos, é preciso sermos conscientes e que reconheçamos que essa é uma luta em glória e que não devemos jamais resistir ao Espírito Santo. Então, a obediência traz alívio. Obedecer é seguir a Cristo, fazer a sua vontade, fazendo aquilo que os seus mandamentos nos ensinam a fazer. Por outro lado, irmãos, a teimosia traz sofrimentos. Sim. Teimosia traz sofrimento. E eu digo a vocês que as nossas escolhas que fazemos hoje serão nossa alegria ou sofrimento de amanhã. Então, o que nós fazemos hoje, o que plantamos hoje, vamos colher amanhã. Se nós semearmos hoje somente coisas boas, amanhã vamos colher alegria e paz. Mas se nós semearmos hoje coisas más, com toda certeza, nossa colheita amanhã será de espinhos, sofrimento e tristeza. Talvez que você esteja me ouvindo agora tenha lutado até esse momento contra Deus. Uma luta por falta de conhecimento, por ter nascido em um berço onde não se conhece a Cristo Jesus. Mas isso eu vou falar para você, irmão. Não tem nenhuma importância se nascer num berço onde as pessoas conhecem a Deus ou num berço onde as pessoas não conhecem a Deus. Isso não influencia em nada. Por quê? Porque Deus deixou escrito na sua palavra que Ele não levou em conta os tempos da ignorância. Não, Ele não levou em conta, não leva até hoje o tempo da ignorância. Então, irmãos, muitas pessoas aceitam o novo e outras tantas não aceitam o novo. E essas que não aceitam o novo, ou seja, o Evangelho de Cristo, insistem em seus erros. Da mesma forma como Paulo era teimoso, e essa teimosia dele era a razão dele recalcitrar contra os aguilhões de Deus, essas pessoas também estão recalcitrando contra Deus. Só que existe uma grande diferença.
Quando Paulo abriu os olhos, ele também se voltou para Cristo. Aí eu te pergunto, hoje você está ouvindo a palavra de Deus, você está tendo um testemunho de Cristo Jesus? Qual vai ser a sua atitude? Sim, qual vai ser a atitude? Mesmo porque, diz o ditado popular, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Qual é a sua atitude? Eu te digo, mas você é livre para escolher. Deixe o orgulho de lado. Busque o que é melhor para a sua vida. Busque a vontade de Deus, que a vontade de Deus sempre será o melhor para você. O terceiro item é que não existe meio cristão. Infelizmente o mundo está cheio de meios cristãos. Uma coisa é certa. Assim como os navios precisam de faróis para se orientar quando estão chegando à terra, para não colidir com os arrecifes submersos pelas águas, né? E se houver essa colisão eles vão afundar. Nós, seres humanos, precisamos olhar para o nosso farol. E não são muitos, é um só. Um farol que se chama Cristo Jesus. Olha o que está escrito em Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tal contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes ao sangue, combatendo contra o pecado. Sabe, irmãos? Em outras palavras, o que Paulo está falando para Hebreus é que ninguém pode ficar em cima do muro. Não, nós não podemos ficar em cima do muro. Muitos, esses meios cristãos, ora fazem o bem, ora fazem o mal. Ou sendo bons, benignos para uns e para outros malignos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e aos bens materiais. Logo, irmãos, todo aquele que optar pela desobediência estará também sacrificando as bênçãos. Nesse caso, ninguém pode alegar ignorância, pois a opção é feita por cada um. A opção nós fazemos para satisfazer nossas próprias vontades.
nossas opções também têm as suas desvantagens ou vantagens. E nós somos responsáveis por nossas opções. Uma coisa é certa, irmãos. Deus, ele respeita toda opção que você tomar. Ele respeita. Ele não vai te obrigar a nada. Mas uma coisa é certa, irmãos. Da mesma forma que ele é amor, ele também é justiça. Por amor, ele regenera com grande poder aqueles que procuram e colocam suas vidas nas mãos dele. Mas com justiça, ele permite que a velha criatura que não quis se regenerar fique eternamente alienado dele, usufruindo do fogo do inferno, que foi a opção escolhida ainda em vida por essas pessoas dessa terra. Portanto, irmãos, todo mal nada mais é do que a ausência do bem. Sendo impossível conciliar um com o outro. Onde existe o bem não pode ter o mal, onde existe o mal não pode ter o bem. Então não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre luz e trevas. Eu aprendi uma coisa. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal. Não, isso não existe. Ser bom ou mal é uma questão de opção. Mas uma coisa é certa. Ou somos sal da terra e a luz do mundo, ou somos trevas. Eu não posso ser ao mesmo tempo sal da terra e luz do mundo e trevas. E as palavras de Cristo confirmam isso. Ele disse: quem não está comigo, contra mim está. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, ou somos de Cristo, ou somos do diabo. O aguilhão de Deus é para a vida. Mas ao se afastar de Deus, ficamos sujeitos ao aguilhão de Satanás, que é para a morte. A teimosia, ou seja, o pecado, leva à morte. A obediência leva a Cristo Jesus. Portanto, irmãos, a escolha é sua. Você é o único responsável por sua escolha. Amém.